feliz e realizado. Era assim que o Wellington se sentia. Aquele adolescente que sempre sonhou na infância encontrar um príncipe encantado. Aquele garoto que acreditava em fadas, acreditava em um mundo melhor devido a tudo o que passou na infância. Ele finalmente estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Vivendo tudo aquilo com o que ele sonhou. Vivendo um amor. Um amor moreno, fruto tropical. Um amor que nasceu ao lado da fogueira de São Pedro. E a cada dia queimava mais o seu coração. O fogo que consumiu aquela fogueira agora ardia em seu coração. Ele não conseguia esquecer aquele rapaz que tinha mexido com ele, aquele rapaz que tinha feito ele se sentir especial. Mas, por outro lado, ele sentia também o peso da consciência, o peso do pecado. Ele era evangélico, e daí a cada culto ele pensava que aquilo era errado. A cada palavra pregada naquela igreja, ele via e sentia como se estivesse pecando contra o seu Deus. Ele sentia a cada dia se distanciar mais da fé e da igreja. Ele, que era uma pessoa muito dedicada e devota à igreja, aos poucos foi se sentindo excluído por ele mesmo. Talvez a sua consciência pesando, talvez palavras que ele conhecia da Bíblia através da pregação do seu pastor que falava sobre homossexuais. Aquilo martelava sobre a sua cabeça, aquilo fazia ele se sentir um lixo, aquilo fazia ele se sentir incapaz de adorar, aquilo fazia com que ele se sentisse cada dia mais distante de Deus. Aquilo fez com que ele aos poucos fosse se afastando. Era tão triste, a cada culto ele chorava muito, sentindo o peso do pecado. Houve um dia em que tocou a música Preciso de Ti, e ele pensou, como é que eu vou viver sem o Senhor? Porque se eu escolher ficar com Ele, eu vou ter que largar a igreja e consequentemente eu vou largar o Senhor. Era assim que ele pensava, pois de fato é assim que a igreja prega. A igreja prega que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. E isso tem feito com que várias e várias pessoas se sintam menos importantes, se sintam menos filhos de Deus. Houve também um culto onde ele chegou bastante triste por tudo o que ele estava sentindo, por ver que aquele rapaz a cada dia investia mais nele, mas ele não queria largar a fé. Então, o ministro de louvor da igreja começou a cantar um hino que falava: ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução do seu sofrer. Era um hino lindo e cada palavra cantada naquele hino parecia que era para ele. Ele sentia a culpa rasgar o seu coração. Ele sentia que não cabia mais naquela igreja, que não seria aceito por Deus. Infelizmente, essa é a realidade de muitos homossexuais que têm de esconder a sua sexualidade devido à religião, por medo de não serem aceitos. O tempo passou, ele que era baterista da igreja, ele também era dirigente dos adolescentes, começou a esfriar e então começou a entregar os cargos. Já não queria mais tocar bateria, pois não se achava digno de estar representando Deus ali à frente daquele púlpito. Ele só queria ficar no banco, mas o amor à arte também queimava em seu coração, além do amor que sentia por Carlos. Ele apenas ficou dançando no grupo de dança de rua da igreja. Ele amava aquilo que ele fazia, ele amava adorar a Deus através da sua dança, ele amava expressar a sua emoção e estar ali naquele lugar através da sua arte. Ele então entregou também o cargo de dirigente de adolescentes, ficando apenas nesse grupo de dança, porque aquilo ali já era paixão, já tinha consumido ele, e ele talvez pensasse que não conseguiria viver sem aquele modo de adoração. Ele amava dançar, ele amava se espelhar no seu professor, que na sua concepção também era homossexual, mas como ele não assumia, vivia ali tranquilamente naquela igreja. Foi quando então, em um dos ensaios,
naquela igreja que era toda de vidro, ou seja, quem estava dentro conseguia ver quem estava fora, porém quem estava fora não conseguia ver quem estava dentro sendo de dia. Ele ensaiando e então passa Carlos à frente daquela igreja. Ele desconcentrou totalmente naquele ensaio, não conseguiu mais prestar atenção e só olhava Carlos passar na frente daquela igreja até ele desaparecer. Seu professor percebeu e então perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele disse: Nada não, vamos continuar ensaiando. E assim continuou o ensaio. Na semana seguinte, ele já não conseguia mais focar 100% na igreja. Ele já estava totalmente, a cada dia mais e mais e mais, vidrado naquele rapaz. Cada dia mais e mais ele pensava em largar a igreja para ficar e viver aquele amor. Houve então um dia em que seu professor de dança sentou todos no chão da igreja e colocou uma música belíssima de fundo e também colocou uma mensagem. Ele leu uma mensagem para aquelas pessoas que estavam ali, para todos os componentes daquele grupo de dança de rua. E a mensagem era a seguinte: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, me disseste que uma vez que resolvi te seguir, andaria sempre comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo. Por que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, me deixaste sozinho? O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de prova e sofrimento. Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Ele então começou a chorar. Ele pediu ao seu professor para não ensaiar naquele dia, pois ele não estava conseguindo se concentrar e mesmo assim já estava quase decidido a largar a igreja. E ele estava decidido a fazer isso porque na noite anterior choveu na cidade e ele estava conversando com o Carlos. Foi quando então Carlos ficou em pé na área da sua casa, pegou a sua mão e passou na barriga dele. Ele se sentiu tão culpado que entrou correndo para dentro de casa e então passou a noite orando, adormeceu de joelho ao lado da sua cama e assim amanheceu o dia. A culpa era grande, eu sei. Então ele decidiu falar com o seu pastor. Falando com seu pastor, ele falou tudo o que tinha acontecido, tudo o que vinha acontecendo há mais de um ano. Já se passara 1 ano e 2 meses de conversa dele com Carlos. Ele, cada dia mais apegado a Carlos, mas também estava muito e muito apegado à igreja. Ele era uma pessoa de fé, ele amava a sua fé, ele não queria largar a igreja. Seu pastor o acolheu, conversou com ele. Foi quando então ele decidiu também conversar com a mulher do pastor. A mulher do pastor conversou com ele também e por ver que ele era muito afeminado, falou: Wellington, eu sei, os gays eles sofrem muito aí no mundo.
eu só te peço uma coisa, que você não seja tão afeminado, porque as pessoas elas vão lhe xingar, as pessoas elas não vão te aceitar, elas não vão te respeitar. Pense direito, Deus, Ele não criou o homem para ficar com outro homem. Deus, Ele criou um homem para ficar com a mulher. Essa fala é uma fala muito reproduzida na igreja. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de viver o amor por esse medo pregado nas igrejas, por medo de não serem aceitas. A cada culto, ele chorava, ele chamava o pastor e a sua esposa para conversar. A cada acontecimento novo entre ele e Carlos, ele ia se confessar com aqueles dois. Ele se sentia na obrigação de falar tudo para aqueles dois. Até que o pastor então conversou com o líder deles. Não queria disciplinar o Wellington, porque o Wellington era uma pessoa muito dedicada à igreja e muito respeitosa. Então o professor de dança de Wellington, que já sabia de toda a situação, veio falar com ele. O Wellington sabia que ele tinha algo a dizer, que ele iria confessar para ele que também era gay. O Wellington sabia que ele ia falar sobre como vive na igreja sendo gay, mas infelizmente, na hora de falar, o seu professor desistiu. Talvez por medo de não ser aceito na igreja, talvez por medo de perder o cargo, ou talvez, até hoje, ninguém sabe.